paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero vos trazer uma palavra de Deus ao vosso coração, que está na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 6, do versículo 8. O salário do pecado é a morte. Mas Paulo, ele nos dá uma resposta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra de Deus também nos diz, meus irmãos, pois o pecado não vos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Só tem uma coisa, meus irmãos, que nos pode separar de Deus: o pecado, que não confessamos a Ele. Quero vos trazer, meus irmãos, algumas coisas que pode acontecer quando o pecado ele entra no coração do homem ou da mulher. Quando ele entra, meus irmãos, ele vai ao ponto, meus irmãos, de congelar o seu coração. Ele petrifica, meus irmãos, o seu coração de tal forma para que você não possa ouvir as inefáveis palavras do Criador, aquelas palavras que lhe darão vida. O pecado, meus irmãos, ele veio também para colocar uma mortalha no culto, fazendo que o culto seja um culto frio, inerente às verdades de Deus. Mas por que, meus irmãos, o pecado age dessa forma vocilerante, meus irmãos, matando a paixão da busca constante de Deus? Por isso, meus irmãos, nós devemos estar atentos às Escrituras para vermos se estamos vivendo em concordância com a palavra do Senhor. O pecado, meus irmãos, ele quer evitar o encontro, meus irmãos, de dois corações. Os corações de filhos abençoados e queridos, e distanciá-los do colo do Pai Celestial. Esta é a função do pecado, meus irmãos, nos distanciar de Deus. E o que o pecado faz, meus irmãos? Ele tira os filhos do colo aquecedor do Pai e entrega-os à mendicância. Que possamos, meus irmãos, entender e compreender estas verdades, porque o pecado, meus irmãos, ele veio para danificar o frágil tecido da gratidão. Porque ele não quer que você já seja grato a Deus. Ele veio também, meus irmãos, para destruir o frágil tecido de uma rendição sublime e espontânea a Deus. Essa relação, meus irmãos, que nos reveste de graça e nos faz, meus irmãos, viver uma vida completa em Cristo. Ele transforma, meus irmãos, a nossa relação de amor de Deus numa obrigação. O pecado, meus irmãos, ele transforma o culto num amorfo de religiosidade. Não queremos mais, meus irmãos, viver uma vida em constância com a palavra de Deus. O perigo do pecado, meus irmãos. O pecado, ele transforma pregadores em mármores. E ele reduz aqueles homens que antes eram chamas vivas em cinzas.
E ele torna, meus irmãos, a excelência da vocação ministerial, meus irmãos, na areia movediça do profissionalismo. Esquecendo, meus irmãos, que tenhamos que viver uma vida em harmonia com a palavra de Deus, seja numa vida cristã, ou seja numa vida de cuidado das ovelhas de Deus. Temos que nós cuidar, meus irmãos, porque o diabo quer nos enfiar lá no pantano do secularismo, meus irmãos, e transformar a aspiração em ambição. Ele quer substituir a inspiração por uma mera transpiração da carne. Precisamos ser autênticos e verdadeiros para com o Senhor, para que a graça dele esteja sobre a nossa vida. Como diz Paulo, não vivemos mais sobre o pecado, sobre a lei, mas vivemos agora sobre a graça de Jesus Cristo. A ambição, meus irmãos, ela é nada senão a sombra maquiavélica da aspiração. Ela tira, meus irmãos, o tempero das reuniões e torna o alimento insípido. Mas Deus quer nos dar um alimento, meus irmãos, com sal adequado para nós alimentar. Meus irmãos, o pecado também ele vem para tentar represar o tempo, meus irmãos, de uma experiência espiritual para toda a eternidade. Quantas vezes talvez ele impediu, meus irmãos, de você progredir na sua vida espiritual. Vença em nome de Jesus, porque ele não vai vos dominar. Um homem de Deus diz que o pecado, ele é desprezível. O pecado, ele é antinatural, ele é contrário à vida, ele cheira mal, ele humaniza aquilo que é divino. Olha o cuidado que devemos ter, meus irmãos. O pecado, ele transforma a fé em incredulidade. Ele transforma a esperança em desespero. Ele transforma a festa em luto. E ele drena a vitalidade da igreja ao ponto de secar as raízes e matar todo o resto. Invocamos, meus irmãos, a nosso Deus para um grande avivamento espiritual, para que nós não venhamos violentar o coração de Deus, meus irmãos, com os nossos erros e pecados, mas nós voltar a Ele, reconhecendo, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele transforma a nossa vida e nos faz homens e mulheres, meus irmãos, segundo as suas características, segundo a sua vontade. Vencemos o pecado e vivemos uma vida de graça para a glória de Deus. Amém e amém.